Pronto, então? Tá ok. Bom, então, bem-vindos a todos nessa tarde, também tarde no Brasil. Aqui temos o Vinícius, é uma honra ter esse colega que tanto trocamos, tantas noites boas de conversa no nosso grupo, que fazemos parte lá na PUC. E o Vinícius Prates, ele atuou como jornalista há bastante tempo em relevantes redações do Brasil e também em assessorias de imprensa. O Vinícius é graduado em jornalismo na Casper Libero e o doutoramento em comunicação e semiótica da PUC. Professor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, coordenador adjunto do grupo de pesquisas Um Dia, 7 Dias, do programa de estudos de pós-graduados da comunicação e semiótica da PUC. O Vinícius, ele nos traz hoje o tema do seu livro, que é Ideologia no Antropoceno, e além dele também tem outras obras, vários artigos, o outro livro que eu tive o prazer de contribuir também com um artigo, que é o de Sintoma e Fantasia no Capitalismo Comunicacional. Revista. E, Vinícius, o palco é seu. Temos aí 40 minutos, sugestão para que ele nos exponha a densidade que há no que ele traz do livro, e depois abrimos então as perguntas, tá certo? Muito bem-vindo e muito obrigada. Eu que agradeço. Cíntia, muito obrigado aí pelo convite. Vejo que a Virgínia, com quem andei conversando também, que, enfim, tenho o prazer de tê-la aqui. E o Capuano, né, que foi meu colega aqui no Mackenzie, um amigo que eu revejo agora aqui também com a gente, né? Eu não conhecia Portugal até 3 anos atrás. A minha estadia no país foi tardia nesse sentido, e daí eu tive a alegria de 2 anos seguidos para conferências na Universidade da Beira Interior, lá na simpaticíssima cidade da Covilhã, lá na Serra da Estrela, né? E já estava me preparando para ir para uma terceira, muito animado com isso, quando chegou a pandemia, e isso ficou adiado por mais um tempo para rever os amigos lá da Covilhã, né? Bom, gente, eu fui convidado aqui para falar sobre esse livro que eu lancei agora, ele não tem 1 ano ainda de lançado, né? Que é um mapa da ideologia no Antropoceno. Ele vem de alguns estudos que eu venho fazendo já há bastante tempo, né? Então, eu trabalhei como jornalista em diversas áreas, talvez mais notadamente na área econômica, né? E também cobri um pouco a área ambiental, porque a área ambiental está muito ligada hoje à área econômica, né? Então, isso, num determinado momento, que me chamou a atenção, lá ainda no trabalho de jornalista, que era uma ideia assim, de tentativa de compatibilizar o discurso do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, e como que isso estava muito em voga, tá? Era uma questão muito importante e continua sendo, né? E havia nitidamente assim algumas estratégias para lidar com esses dois campos, né? Com um campo ambientalista e um campo econômico. E depois me interessei tanto por esse tema que fiz mestrado sobre ele na Universidade Metodista de São Paulo, e posteriormente o doutorado na PUC de São Paulo, né? E, enfim, dou aula a respeito disso no Mackenzie, escrevo artigos sobre esse tema, não só sobre o tema ambientalista, eu ando escrevendo muito sobre política ultimamente também, né? Depois da coisa ambiental, ou seja, eu estou para lançar mais um livro a respeito da política e dos discursos políticos de comunicação, que deve sair no começo do ano que vem, também aqui pela
Estação das Letras e Cores, né? E também fiz um doutorado sobre isso na PUC de São Paulo. Esse livro que eu lancei, ele não é... Normalmente a gente tem uma... É natural que quando a gente termina um trabalho longo, como um doutoramento e termina com uma tese, a gente publique, vamos dizer, transforme a tese em livro, né? Publique assim, a tese para disponibilizar para mais gente, para interessados, procure uma editora. Isso não é exatamente o caso desse livro, né? Ele não é a minha tese, digamos assim, publicada. Eu entendi que a tese estava suficientemente resolvida para ser consultada como tese, e não tive assim a iniciativa de publicá-la. E esse livro assim toma, claro, alguns aspectos do que eu estudei lá, mas ele não é, ele é uma outra coisa. Ele é um livro assim independente da tese, né? Eu fiquei assim pensando numa maneira de falar um pouquinho sobre ele aqui e fazer um texto. E quando eu vi, eu estava basicamente reproduzindo coisas que eu já tinha falado na introdução do livro. A introdução, ela é breve, ela tem 2 páginas, né, antes de eu começar o texto. Então, o que eu optei por fazer, para assim, fazer essa apresentação inicial para vocês, eu quero, assim, na verdade, que essa apresentação seja o mais breve que eu consiga, porque eu estou ansioso para debater com vocês. Eu gostaria que vocês, assim, contribuíssem comigo, conversando, trazendo aqui coisas, questões para a gente seguir adiante, né? Mas, antes de mais nada, eu vou pedir a paciência de vocês para essa breve leitura da introdução, que eu acho que resolve aquilo que eu estava reproduzindo por outras palavras e eu vi que não estava adiantando nada, então vamos a ela, tá? Então, olha só. Este livro é o resultado de uma série de pesquisas que começaram em trabalhos jornalísticos, passaram pelo meu mestrado, defendido na Universidade Metodista de São Paulo, pelo doutorado na PUC de São Paulo e, de uma forma ou de outra, seguem até hoje na produção acadêmica e na docência. A curiosidade que as motivou foi aguçada pela presença da temática ambiental na comunicação corporativa, coisa econômica, né? E nos meios de comunicação de massa. Diante dessa espécie de avalanche de saturação semiótica, não é difícil perceber que é uma questão a ser investigada. Por quê? Os agentes mais dinâmicos do capitalismo falam o tempo todo em meio ambiente. A essa questão, o senso comum apresenta 2 respostas, insuficientes, a meu ver, e que paralisam o debate numa oposição estéril. A primeira leva em conta a crise ambiental formulada pela ciência, mas desconsidera todas as complexas condições que interagem para que um novo discurso emerja. Como se a simples constatação de seu real, entre aspas, trouxesse já pronta, de forma unívoca, uma ideologia. Assim, entende-se que é óbvio, entre aspas, por sua própria importância, que o tema seja de interesse de todos. Conclui-se de forma demasiado rápida que a evidência do risco justifica e explica um esforço coletivo de debelá-lo, quando tudo e todos emanados. Essa visão organicista se traduz numa atitude acrítica que denega a atenção subjacente às políticas ambientalistas antagonistas. É uma maneira ingênua de abordar o fenômeno político do ambientalismo. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é como se falasse assim, bom, nós estamos diante de uma emergência, de uma crise ambiental, então isso não é ideologia, isso não é política, isso é uma espécie de constatação óbvia de que devemos estar todos emanados, e isso explica, digamos assim, o interesse e coloca a todos, digamos, na mesma barca, e não é preciso questionar como são produzidos os sentidos do ambientalismo, que é óbvio que eles serão produzidos,
é óbvio que todo mundo vai atrás disso e é óbvio que, quer dizer, esse óbvio, né, é rápido demais, né? É como se não houvesse política no ambientalismo, né? É como se a gente passasse da constatação da crise ambiental para as consequências políticas, ideológicas, sociais delas, dando um pulo, né? dando um salto. Né? E é isso que eu tento evitar abordando lá, que a gente não passa de uma espécie de constatação de um real, entre aspas, de um real extra-discursivo para o discurso sem uma intermediação. Bom, qual que seria a segunda resposta do senso comum, que para mim não é satisfatória também? Vou fazer a leitura. A segunda resposta, muito difundida sobre a proliferação da tematização ambiental, escapa da ingenuidade à crítica apenas para cair no seu oposto igualmente simplificador. Seus formuladores entendem que há no capitalismo contemporâneo um constante formular e reformular de signos para adotar alguns produtos de uma aparência ecológica numa técnica chamada greenwashing, né? Lavar a verde, né? Assim, você tem lá um produto, uma mercadoria, né? Um produto de mercado, e você usa uma técnica de dotar de signos verdes aquilo como uma estratégia de acréscimo de valores, né? E de estratégia de mercado, de marketing, né? O greenwashing que deve ser denunciado como um mero truque de marketing que explora a fantasia do consumidor. Para sair desse impasse infrutífero, verdadeira preocupação universal ou oportunismo marqueteiro, o primeiro passo é admitir que o ambientalismo se constitui um campo discursivo complexamente facetado, o que nem sempre é percebido sem uma análise mais aprofundada. Há, pelo menos, 3 correntes, que abordaremos em detalhes neste livro, que se embatem em vivos antagonismos, produzindo signos em busca de hegemonia. Eles são o ecologismo profundo, o ecologismo reformista e o ecologismo radical. E é preciso exatamente reabrir a diversidade, o plurilinguismo do campo discursivo, para se obter uma chave de leitura que rompa o senso comum. Procuraremos mostrar ao longo deste livro que a questão pode ser posta de uma maneira bem mais rica quando olhamos o problema a partir da ótica da crítica da ideologia. Nessa perspectiva, podemos entender como os falares ambientalistas não são verdadeiros ou falsos, eles são discursivamente construídos, o que implica dizer que criam experiências da realidade e não só, digamos, refletem a realidade, né? A ideia de discurso como poieses, né? Como criadora de posições no mundo e articuladora de posições do sujeito, que é a base, digamos, das teorias discursivas, né? Estruturalistas e pós-estruturalistas. Muito bem. Eles não são verdadeiros ou falsos, eles são discursivamente construídos, o que implica dizer que criam experiência da realidade vivenciada e performam posições de sujeito. Essa explicação já aponta a escolha do título desse livro, que faz referência à obra de Slavoj Žižek, organizador de uma compilação de artigos publicada no Brasil pela Contraponto, chamada Um Mapa da Ideologia, que embasa o conceito-chave da presente obra, ou seja, o conceito de ideologia, né? Lidaremos, a partir dele, com as condições de produção e reprodução ideológica na era do antropoceno. O tema será desenvolvido da seguinte maneira. No primeiro capítulo, apresentaremos ao leitor a ideia de antropoceno e também as formas pelas quais diferentes discursos disputam o poder no campo discursivo do ecologismo. B. O segundo capítulo será dedicado à exposição das razões e sentidos do ambientalismo profundo, historicamente a primeira manifestação do campo ecologista. O terceiro capítulo é dedicado ao ambientalismo reformista, justamente aquele mais presente na máquina midiática. Em seguida, falaremos sobre o ecologismo radical, que busca reintroduzir as tensões da política na produção de sentidos
ecologista. E, finalmente, encerraremos com um pequeno balanço conclusivo, e que traz uma breve menção àquilo que pode ser chamado de ideologia antiecologista, fenômeno correlato à ascensão da política de ultradireita. Antes de iniciarmos, eu vou pular um pedacinho aqui, porque isso aqui faz parte de uma espécie quase de etiqueta, né? Falar assim, olha, isso aqui é uma divisão entre outras possíveis, né? E haveria outras contribuições e tal, eu apresento uma delas, né? E aqui, portanto, eu explico a base do que eu tenho no livro. Então, ele está dividido principalmente, digamos assim, basicamente em 5 grandes capítulos, e dentro deles há subcapítulos, né? O primeiro é uma explicação do que é um antropoceno. É que, brevemente, o termo ele tem autor. O termo antropoceno ele surge a partir da autoria de se não me engano, ele é britânico. Não tenho certeza se é norte-americano ou britânico agora, mas acho que é britânico, que se chama Paul Crutzen, que escreveu no ano 2000, na virada do milênio, um artigo no qual ele cunha pela primeira vez essa expressão, né? E daí, o que seria o antropoceno? É a nossa época geológica, né? Eu fui advertido que não é correto falar era geológica, que é tecnicamente entre os geógrafos, que seria mais pertinente falar época geológica, porque a era ela congrega muitas épocas. A era ela é uma espécie de guarda-chuva de épocas geológicas, então é a nossa época geológica. Até o ano 2000, qualquer pesquisador diria que nós estaríamos no Holoceno. O Holoceno é o contemporâneo, em termos de história natural. No entanto, o Paul Crutzen alega que a ação humana é tão radicalmente transformadora do planeta que mereceria ganhar o nome de uma era. É como se ele dissesse assim, se extraterrestres daqui a muito tempo, depois de extinta humanidade, chegassem aqui para fazer a história natural do planeta, eles teriam que dizer, aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu uma coisa catastrófica, né? Aconteceu uma coisa catastrófica aqui. O que aconteceu? Uma das bilhões de espécies do planeta se multiplicou, se desenvolveu, criou uma capacidade cognoscente e modificou toda a história natural do planeta. Então, nós teríamos que chamar essa época pelo nome dessa espécie. Então, diriam os nossos extraterrestres putativos, lá de milhares de anos adiante, chamemos-la de antropoceno, né? Que é o que marca a era. Aí, muito bem, dado isso, né, o que a gente tem, né? A gente tem uma mudança, um deslocamento. A minha tese de doutorado chama A Natureza Deslocada, que fala dessa questão do deslocamento. A gente tem um deslocamento entre um imaginário, uma posição, um signo o sentido daquilo que é a natureza, né? A natureza, historicamente, e aqui a gente pode pegar principalmente o Merleau-Ponty, que tem um livro que se chama A Natureza, e que ele fala muito sobre isso. A natureza é tudo aquilo que, de certa forma, do ponto de vista da filosofia existencial do Merleau-Ponty, é aquilo que está externo, né? É aquilo que é um outro radical em relação ao humano, né? É aquilo que nós não conseguimos abranger. É uma espécie de resto nunca significado, essa ideia de natureza, e que resiste e que se opõe a ser significado pelo humano, né? E por que é um deslocamento, né? Porque justamente
É como se a gente dissesse assim, quando a gente tem a marca do antropoceno como a marca da nossa época, aquilo que era externalidade radical passa a ser interna, né? Ela deixa de ser... A natureza deixa de certa forma, a natureza como nós a conhecíamos, ela deixa de existir porque ela passa a ser cultura. É uma espécie de decisão discricionária, política, cultural, voluntarista, nossa, humana, que a Amazônia exista ou não. A Amazônia não está mais externa a Brasília, para ficar no exemplo brasileiro. Né? Ela é absorvida pelas condições da reprodução ideológica. Né? Então, ela some daquele horizonte inatingível externo e ela é absorvida. O Jameson, né? O Harvey e o Jameson, os autores lá, assim, principais da Frederick Jameson, né? Tinha me fugido do primeiro nome dele, que são os autores assim que mapearam o pós-moderno, né? Lidam já com isso. O Jameson fala que nós chegamos num momento no qual o capitalismo tardio, como ele chama, o liberal capitalismo, como chama o Zizek, o sistema colonizou a natureza e o inconsciente. Não há mais externalidade ao sistema. Isso seria uma espécie de explicação do que é o pós-moderno. Né? Pois bem, então é isso. Trouxemos a natureza para dentro, e quanto mais para dentro ela fica, mais ela nos incomoda. Nós temos que decidir sobre ela, nós temos que fazer política sobre ela. Né? Ela vira uma questão política. E aí, por assim dizer, após essa explicação que eu falo sobre o antropoceno, eu falo como que ocorrem esses embates discursivos, isso tudo está no primeiro capítulo. Né? Eu exploro um pouco a ideia de como que se disputa hegemonia, né? Principalmente na obra do Ernesto Laclau, né? Que é um argentino. Eu falava Laclau, mas disseram que ele é franco-argentino, que a família dele é francesa. Aí ele é Ernesto Laclau. O Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, a belga, né? Eles têm uma obra na qual eu me baseio para explicar como que se disputa esse jogo político a respeito dos sentidos da natureza, a respeito dos sentidos da crise ambiental, a respeito dos sentidos do antropoceno, né? Porque aí a gente caiu na política, nós trouxemos para dentro do sistema e aí passa a ser uma discussão política. Com alguns autores, alguns discordariam, outros não. A partir, talvez aqui eu faça mais referência à obra de um espanhol catalão chamado Juan Aliero, né? Se escreve Alier, que ele tem um livro muito bacana chamado O Ecologismo dos Pobres, em que ele faz uma introdução a respeito dos ecologismos, mas depois ele vai mais em uma das linhas, né? Diferente do meu livro por isso. Assim, ele desenvolve muito uma das correntes que é o ecologismo radical, né? Que eu chamo de ecologismo radical. Mas essa divisão tripartite, alguns concordariam com ela, né? A gente tem também são vários autores, e outros fazem outras divisões assim, um pouco diferentes. De qualquer forma, eu coloco três, digamos assim, eu desenho uma espécie de campo discursivo ambientalista, onde há antagonismos, onde há luta por poder, onde há tentativa de uma espécie assim, de fechamento hegemônico sobre esse campo, né? De tentar dizer, aspas, a verdade daquilo que é a natureza, né? E quem disputa esse campo? Né? A gente tem várias maneiras de entender isso. Eu entendo nessa divisão tripartite entre um ecologismo profundo, um ecologismo reformista e um ecologismo radical. E aí são 3 capítulos do livro, longos, com suas divisões internas, explicando o que é cada um deles. Né? O ecologismo, o primeiro deles, o ecologismo profundo,
eu me apoio muito numa ideia do filósofo italiano contemporâneo Giorgio Agamben, né, que ele faz uma espécie assim de inversão muito curiosa e muito útil a respeito do termo, do significante religião. Não sei se é o mesmo em Portugal, mas aqui todo mundo que já tomou de alguma maneira uma explicação sobre a origem etimológica da palavra religião teve a explicação de que religião tem a ver com religação, que você religaria Deus ao homem depois da queda, digamos assim, né? É o lugar da religação. O George Agamben discorda dessa. Ele é um estudioso de religião muito importante, assim, né? muito culto, né? Ele vai muito nos romanos. O George Agamben é muito impressionante, né? E ele aduz a origem etimológica relegação, ou seja, separação. Religião é aquilo que separa, que relega. Por exemplo, relega o espaço sagrado do espaço profano. Você tem lá um ritual que aquele vaso, aquele jarro, é um jarro sagrado e você não pode mais usá-lo no uso comum. A religião está o tempo todo separando o que é de Deus e o que é dos homens. E ele vai explicar por muitos e bons motivos e vai falar isso assim em termos de consideração política. Não sei se alguém a obra assim aqui mais difundida dele é o tema onde ele faz o termo do uso homo sacer, né, o homem destinado ao sacrifício. É muito interessante mesmo. E eu uso para falar do ecologismo profundo. O que o ecologismo profundo faz? Uma espécie de separação sempre que possível entre o lugar da natureza e o lugar da cultura. O ecologismo profundo está sempre, digamos assim, atrás do lugar da natureza selvagem, do lugar da natureza sagrada, do lugar assim de um contato íntimo e místico com uma natureza que é representada por uma certa divindade, de certa forma, entendeu? E daí você tem toda, digamos assim, uma aproximação com a filosofia do romantismo alemão, principalmente, né? Schiller, Schelling, né? Novalis, que vão embasar o ecologismo profundo, conforme eu entendo, e do ponto de vista assim mais pragmático, ele está muito ligado assim a essas áreas de preservação ambiental, né? E é uma espécie assim de amor pela natureza, né? E de relação estésica com a natureza. Muito bem. Dito isso, vou para o próximo capítulo, né, que seria um ecologismo reformista. O que é o ecologismo reformista? O ecologismo... eu talvez tenha algum interesse pelo... Que eu vou falar agora. Deu uma cortada, viu, Vinícius? Deu uma cortadinha. Tá bom. Vocês me escutam? Sim. Vamos lá. Uhum. Tá bom. Então, eu não sei até que ponto vocês conseguiram me ouvir. Eu falei do capítulo do ecologismo profundo. Isso foi captado? Tá. Não, foram as últimas palavras só. Foi só tá bom. Tá bom. Eu chamo o ecologismo profundo de o Deus relegado dos desertos. E esse que eu vou me referir agora, que é o ecologismo reformista, eu chamo de a era dos gadgets, né? Vocês em Portugal têm a muito saudável atitude de não anglicizarem demais a nossa querida língua portuguesa, que no Brasil nós fazemos muito isso, e vocês assim têm a minha muita admiração por não se seduzirem por esses anglicismos muito fáceis assim que nós temos aqui, né? Mas aqui é preciso assim eu usar a era dos gadgets, né? Porque já evoca um pouco essa língua franca da tecnologia que é o inglês, né?
a língua do marketing, da tecnologia, do mercado, né? O que é a era dos gadgets? É a tentativa de salvar o mundo da crise ambiental pela gestão e pela tecnologia. É quase dizer assim, não é com menos capitalismo, né? Não é com menos mercado que nós sairemos da crise ambiental, mas é com mais aquilo que o capitalismo tem digamos assim, mais pujante, né? Que seria inovação, empreendimento, mercadorização, né? Então, aqui vem aquelas ideias, por exemplo, economia de créditos de carbono, né? Você colocar assim, uma espécie assim, de multas e pesos e medidas, pesos e contrapesos, e dar valor às coisas do valor, eu digo assim, valor material, né? Valor financeiro, valor argentário aos elementos da natureza, e isso ajudaria na preservação de uma série de maneiras, né? A base filosófica para isso, eu sempre vou buscando essas bases, né? Ela está lá no liberalismo inglês, né? Americano, lá no John Locke, no Jeremy Bentham, né? Eu vou trazendo, de certa forma, assim, no livro, como que essas raízes filosóficas vão montando essa ideologia, né? Aqui é preciso dizer, só brevemente, para passar para o último, que o meu livro, na medida em que eu possa, eu não faço assim uma espécie de opção por uma dessas correntes, porque normalmente eu me considero assim politicamente mais à esquerda, e a tendência de quem está nessa minha posição política é desconsiderar o ecologismo reformista como um ecologismo e falar lá, como eu disse no começo, é greenwashing. Isso aqui é truque de marketing. Eu procuro não fazer isso. Eu acho que há a legitimidade de um lugar de fala para esse ecologismo aqui, pelos motivos deles, que talvez eu não concorde, mas eu tento falar da melhor maneira que eu possa, por sua lógica interna a cada um deles. Né? Eu não estou no papel de julgador da sua... eu estou como Lara agora, aqui que eu vi, né? A Lara é a assistente da Heloísa aqui, da minha mulher. Mas tudo bem, fico bem de Lara aqui. Eu não estou no papel de um destinador, julgador daquilo que é o correto ou incorreto dentre essas cadeias de equivalência do ecologismo. Né? Mas eu estou tentando dar ao leitor os mapas, né? Eu chamo um mapa da ideologia, né? Eu estou dando os mapas para o leitor assim, entender o debate, o campo ambientalista. Né? Finalmente, o ecologismo radical. O que é o ecologismo radical? O último, e que se difere do profundo, né? Do reformista, óbvio que ele vai se diferir, até o significante indica, mas ele se difere do profundo. O ecologismo radical é aquele que lida prioritariamente com política. O Slavoj Žižek, ele mesmo, vai falar assim: para salvar o mundo, a gente não pode olhar para a Amazônia, não pode olhar para os oceanos, a gente tem que olhar para o Wall Street. A gente tem que olhar para o centro do sistema. A gente tem que, digamos assim, de alguma forma solapar, interromper e reinventar um sistema cuja reprodução nos levou a essa condição. Não há reformismo possível. Sempre que o capitalismo der um passo adiante, ele dará um passo, digamos assim, na direção da preservação e dois na direção da destruição, né? Diria um ecologismo radical, um ecologista radical. E não adianta, como fazem os profundos lá, você assim ficar fantasiando com uma volta à natureza intocada, de tentar ficar separando e relegando o que é da natureza da cultura, porque isso já não seria mais possível, viável e politicamente, digamos assim, abominável, praticamente, porque ele se retira do debate, né? Então, o tempo todo os ecologistas radicais reintroduzem no centro
da disputa, a palavra o significante capitalismo, né? E tentam, de uma forma ou de outra, mostrar as condições de reprodução que nos fizeram chegar até aqui e nas quais é impossível, e permanecidas as quais é impossível que a gente tenha outro destino senão a destruição, a morte, a catástrofe. É isso, entendeu? Enfim, finalmente eu termino o quarto, uma breve, digamos assim, um brevíssimo capítulo, que daí eu vou falar sobre a ultradireita, os nossos Bolsonaros aqui, né? Os Trumps e tal, que aí a gente já não está num discurso ambientalista, a gente está na pulsão de morte, como eu falo, né? Aí o cara está lá prometendo pulsão de morte, né? Prometendo, assim, mais batida de carro, mais arma, mais cigarro, mais... né? Está apelando à pulsão de morte, prometendo mais sacrifício. Isso não está no campo ambientalista, né? Isso é um anti-ambientalismo, né? Eu queria encerrar fazendo apenas a leitura de um breve parágrafo de 2 parágrafos, né? Que é como termina o livro. Livro de ensaio não tem spoiler, né? Então eu posso terminar com a leitura dos 2 últimos parágrafos aqui, que é a maneira precária pela qual me posiciono, mas é como me posiciono diante desse debate, né? No último capítulo, como eu disse, eu falo do anti-ecologismo da pulsão de morte, né? Eu termino dizendo então, né? Dizemos então, a saída para isso, ainda há tempo, é possível alertar ainda mais sobre a iminência das catástrofes? Creio que essas são perguntas que devam ser, de uma maneira ou de outra, deslocadas das paixões. Desculpa, eu me atrapalhei um pouco. Creio que essas são perguntas que devam, de uma maneira ou de outra, ser deslocadas. Todas elas apostam, por assim dizer, no potencial de realização negativa das paixões tristes, do medo, da insegurança, da frustração, da cólera. Justamente as paixões das quais a pulsão de morte se nutre. Sabendo-se que o campo discursivo ambientalista é internamente conflituoso e sem querer apagar de uma vez por todas as diferenças que delimitam as correntes e que reproduzem a diversidade e a força do próprio campo, talvez seja preciso dar um passo adiante. A questão, portanto, é nada menos do que reinventar um circuito dos afetos que venha a romper esse infinito mal da pulsão de morte. Quem sabe criar uma nova plataforma discursiva na qual os enunciados profundos, reformistas e radicais, mítico-religiosos, eficientistas e sociais possam, sem anular-se, interagir de maneiras mais ricas, atravessando-se mutuamente. Reinventar, contra todas as expectativas, contra todas as perspectivas e mesmo contra todas as possibilidades, um novo erotismo que só poderá se desdobrar a partir de causas perdidas, que em nada deixam fazer antever possíveis irrupções. Um evento, afinal, que só pode advir das vozes conjuntas de deuses e máquinas, homens e mulheres, num cantar que seja, ao mesmo tempo e com igual ênfase, da mais festiva alegria e da convocação à mais importante das lutas de nossa breve história nesse maravilhoso planeta. E assim eu termino o livro nos convocando à alegria, né? se é que eu posso fazer algo, a maneira que a gente pode romper o infinito mal da pulsão de morte, né? Fazer a luta festiva do meio ambiente. É isso. Viva, Vinícius, 5 minutinhos antes do combinado. Ótimo, porque assim temos mais tempo para poder abrir o diálogo, que eu tenho certeza que deve ter cutucado muito o nosso cerebelo. Por favor. Muitas questões, e principalmente eu acho que
uma palavra-chave mesmo que está aí enroscada é a questão da morte, né? E você traz a religião e tudo. Esses dias estávamos num evento e aqui está, eu acho que era no evento que é organizado pelo Helder, se eu não me engano, e havia O lá... Helder Prior, né? Eu conheço ele. Conhece o Helder? Aqui, Conheço. opa! Eu conheço. Ele me recebeu da primeira vez que eu fui para Covilhã e tivemos um ótimo diálogo lá. Ótimo. E eu publiquei um artigo com o José Luiz Eduardo Prado, aqui, que foi meu orientador, num livro que ele organizou. Bom, se estamos falando do mesmo Helder, é ótimo. Helder Prior. Não acho que não. Aqui temos o Helder, é doutorando aqui. Então não, acho que não. É outro. Mas ok. Então, olha só, temos aqui o nosso colega em comum, de etapas diferentes das nossas vidas, o Edson, que quer expor algumas questões. Edson, força. Boa tarde, bom dia a todos. Vinícius, Cíntia, que organizou essa roda de conversa aqui. Eu estou estudando o livro do Vinícius, tenho usado, gentilmente ele me indicou que poderia ser um mapa para mim também, de fato tem sido, porque vou fazer uma investigação agora que usa o ambientalismo como uma ideologia, né? E tenho ido devagar, então vou aproveitar para tirar umas dúvidas com o autor, né? No que se refere à obra. E é o seguinte, tenho duas questões. Uma se refere ao conceito base mesmo do antropoceno. Eu tenho lido coisas que se referem ao antropoceno não apenas como o período da Terra em que a ação humana tem acontecido e tem alterado essa própria Terra, mas como no período em que o ser humano se estabeleceu como tal, como né? Acabou seu período de desenvolvimento e, teoricamente, nós seríamos como somos como somos hoje, e a partir dessas competências e habilidades biológicas e culturais, nós combinamos isso e começamos a alterar o nosso entorno, né? Então, a minha primeira questão é se você vê que o seu livro ele também contempla a alteração não apenas do humano, da Terra pelo humano, mas do humano pelo humano também, entende? Assim, ou seja, nós não apenas como atores, né, desse fenômeno, né, de alteração do ambiente, mas como receptores também das coisas que temos feito, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, eu tenho visto alguma literatura tentando entender as correntes ambientais, e eu uso sim o seu trabalho como mapa, né? Porque tem algumas demais que trabalham como ecossocialistas, ecorrealistas, você conhece todas essas, né? Marxistas, e o que eu gostaria de entender é se você acha que a sua matriz, vamos chamar assim, o seu mapa, ele contempla outros tipos de ecologismo ou de ambientalismo em que a dualidade ideológica não é esquerda e direita. Porque quando a gente parte de capitalismo, né, ou se colocar capitalismo, a gente já parte de um antagonismo disso. Então, pelas coisas que eu tenho lido, me parece que é uma visão mais europeia, né, eurocêntrica, e aí a América Latina recebe isso de herança, do que, por exemplo, o ecologismo ou o ambientalismo americano, em que eles se organizam como conservadores ou liberais, porque basicamente todos são capitalistas, né? Como democratas, como republicanos. Então eu queria saber como é que a sua matriz, o seu mapa, pode me ajudar a entender esse cruzamento de política, né? E de ideologias anglo-saxãs com essa que é mais familiar a nós, que é a de oposição
marxismo, né, meio de produção, né, e capitalismo. Não sei se fui claro, eu posso tentar explicar melhor, mas de qualquer maneira, isso aqui é fruto das dúvidas que o seu livro me deixa e eu digo isso positivamente, tá bom? Parabéns. Legal. Obrigado, Capano. Muito bom falar com você. Então, a primeira questão aqui assim, aqui acho que tem uma questão que ela é um pouco ambígua mesmo e que eu não a exploro aprofundadamente. Quer dizer assim, quando de certa forma para dizer assim o que é o humano no antropoceno, no antropoceno a gente teria que de certa forma falar onde começa o antropoceno, né? Para a maior parte dos autores, isso estaria mais ligado a um período mais recente, seria a Revolução Industrial mesmo para cá, entendeu? Seria no momento em que o humano teria adquirido condições técnicas para alterar de forma decisiva o equilíbrio ambiental, o que não teria acontecido até então, né? Então, digamos assim, o termo Holoceno ele estaria preservado mais ou menos no período da passagem do paleolítico para o neolítico, a revolução agrícola, entendeu? No entanto, há 200 anos a gente teria o antropoceno. Então lá de 30 mil anos atrás até 200 anos atrás, continuaria havendo o Holoceno. Agora, no momento em que os britânicos começam a cavocar carvão e colocar nas suas máquinas a vapor, aí a gente ferrou tudo, né? Aí a gente mudou. E continua em debate, eu até cito isso. Tem um autor chamado Jensen Moore, ele escreveu em 2016 um artigo falando o seguinte: a gente não deveria chamar de antropoceno, porque o antropo ele vem lá de milhares de anos atrás, o antropo tem 300, 400 mil anos, e no período anterior ele não gerou nenhum resultado como a gente vê agora. A gente deveria chamar de capitaloceno, ou seja, a era do capitalismo. É o capitalismo que promove essas mudanças, né? O capitalismo industrial, se a gente quiser, né? Mas não o homem. E é preciso fazer essa distinção, porque há homem fora do capitalismo. Eu lidei com isso. Com isso eu lidei no livro. Eu falei, eu vou chamar de antropoceno. Sabe por que eu vou chamar de antropoceno? Porque o capitalismo surgiu por nossa atividade humana. Ele é humano, digamos assim. Se eu falasse capitaloceno, é como se estivesse separando ele do humano. Eu entendo que essa não é a intenção dos autores do termo capitalismo. Talvez seja o contrário. Talvez seja denunciar assim a coisa específica do capitalismo. Então, eu entendo que se a gente chamar de antropoceno, o capitalismo ele continua sendo uma atividade humana e não, digamos, externa ao humano, não inacessível ao humano, que é muito essa externalidade do capitalismo que é muito a característica assim do pós-moderno, que a gente, o Zizek fala, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema. A gente não, como se a gente não pudesse sair dele por nossas mãos, entendeu? Então, sim, humanos, nós somos humanos. O capitalismo está nas nossas mãos, entendeu? Então, se existe capitalismo, é porque nós humanos o criamos, nós humanos podemos descriá-lo e ele não está fora da nossa decisão. Eu acho que voltar ao antropoceno, a gente coloca o capitalismo no lugar dele, assim, não está acima de nós, ele está na nossa decisão. Eu tomei essa decisão no livro, eu explico aqui pela página 22, 23, o porquê dessa decisão do termo, né? Então, assim, onde você coloca, né, ele faz esse efeito, onde você começa o antropoceno, ele faz esse efeito que você falou, né? A principal questão, eu acho, que a gente tem que lidar é, assim, reassumir as rédeas. O problema é,
Se a gente vai ver lá desde do Adorno, talvez, entendeu? É a ideia assim, de que a gente está eu ia falar trem, mas eu vou falar comboio aqui, né? Um comboio sem rumo, né? A gente está numa nau à deriva, que não é essa, é um sistema que a gente criou e que a gente não consegue mais pilotar, né? É um sistema que a gente criou e que, ao invés de nós o levarmos, ele nos leva. Toda a condição é essa. Então, digamos, quando você fala assim, o que é o humano nisso, né? Acho que a ideia principal é reassumir o protagonismo sobre o sistema, entendeu? É isso, entendeu? Tentar falar assim, nós podemos fazer algo que não seja reproduzir o que está sendo feito dessa maneira que está sendo feito em direção ao abismo, né? E não há nada mais humano que isso. Então, justamente falar em antropoceno, justamente puxar essa conversa da política ambientalista nos faria retomar esse protagonismo sobre o nosso próprio destino, né? Essa seria uma questão. A outra questão que você levanta é a respeito da... Eu acho que, assim, essa coisa assim da esquerda e da direita está mais marcada no ecologismo radical, no último, entendeu? Que fala de capitalismo, que fala de alternativas e tal. O ecologismo profundo falaria mais de natureza. E quanto mais ela falava de natureza, mais elide a ideia de política. E mais está assim falando, ela está em direção assim a uma aproximação mais sensitiva, mais estésica, mais às vezes mística mesmo com a natureza, e isso, digamos assim, não está no registro esquerda e direita nos termos do próprio ecologismo profundo. Né? O problema é assim, nos termos de quem você está lendo. Se você perguntar para o ecologista radical, ele vai direita, alienação burguesa. Mas nos termos do próprio ecologismo profundo, não está colocado dessa forma, e muito menos nos termos do ecologismo reformista. O ecologismo reformista vai falar assim, vamos fazer o seguinte, a gente para de ouvir esse bando de garoto nervosinho, que fica se fantasiando de bicho e indo na porta das convenções, essa infantilidade, porque nós sabemos o que fazer. Se o mundo for salvo, é por nossas técnicas e estratégias de gestão. Então, esquece tem um cara fantasiado de alce lá fora, dá um sorvete para ele, entendeu? Manda ele... dá um chocolate para ele, manda ele lá para a esquina, que a gente tem coisa mais séria para lidar aqui, né? E essa coisa mais séria, no discurso autocolocado do ecologismo reformista, sempre está no meio da questão da tecnologia. Então, o que eles falam o tempo todo, né? E aí entra no meu doutorado, que eu estudei o discurso ecologista nas revistas brasileiras de economia e negócios. Como é que eles vão dar conta disso? E às vezes a gente pensa assim, eles vão falar de uma maneira assim muito grosseira, muito selvagem. Não, tem discurso sofisticado ali, mas que está ligado à tecnologia, à gestão. Por exemplo, a coisa de lidar agora, da semana que vem, a gente vai ter a COP de Glasgow, né? Vai ter lá o encontro. Aquilo é ecologismo reformista. Você, assim, dentro das condições dadas do capitalismo, você vai instaurar procedimentos gerenciais e tecnológicos que vai amenizar ou até mesmo anular os impactos do capitalismo, mas nós teremos tudo. Nós teremos preservação ambiental e o Papai Noel trazendo o Pai Natal, né, como vocês dizem, trazendo
presentes nos shopping centers no fim do ano. Capitalismo para todos com preservação ambiental, porque você enfiou a tecnologia lá no meio. Né? É isso. Então, mais uma vez, acho que isso que você falou está mais marcado em um deles. Vinícius, a professora Paula fez uma inquietação, só que eu pedi a ela só um tempinho para nós termos a Anabela conosco, porque como ela está com a turma dos alunos e precisa dar continuidade, então nós vamos avançar com a Anabela nesse momento. E depois entramos com a professora Paula. Vocês conseguem ouvir-me agora? Perfeito. Então, olá a todos. Eu tive que desligar por um momento das colunas de som que estamos a projetar para o anfiteatro, mas eu penso que aqui na sala me conseguem ouvir e vocês agora também, porque senão, quando eu ligar as colunas, não me ouvem. Então, muito obrigada, Vinícius, por esta excelente apresentação, por esta partilha de conhecimentos e de ideias. Nós temos muito que continuar a partilhar. Há aqui zonas de interesse em comum muito importantes. Obrigada por dar início a este nosso ciclo de conversas daquilo que chamamos os Green Readers, não é? No âmbito deste grupo de investigadores em comunicação, ciência e ambiente aqui da Universidade do Minho. E temos também, ao mesmo tempo, esta audiência no quadro de uma aula, de uma disciplina intitulada Comunicação, Ciência e Ambiente, que eu dou aqui na Universidade, e que é uma disciplina opcional para estudantes de Ciências da Comunicação, da licenciatura em Ciências da Comunicação. Anabela, eu dou a mesma disciplina aqui no Mackenzie, tá? Com este título? Ela se chama Jornalismo Científico, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mas é a mesma coisa. Muito bem. Pronto, nós temos também alunos de Sociologia e, de facto, eu acho que é um cruzamento ótimo porque nós sabemos que as questões que estamos aqui a tratar convocam todas estas disciplinas e muitas mais, não é? Ouvimos aqui filosofia, política, etc. Pronto, a questão que eu queria colocar tem que ver com a noção de sustentabilidade e o chamado discurso de desenvolvimento sustentável. Eu comecei a falar sobre isso com os meus alunos na semana passada e vamos continuar hoje. Nós vamos trabalhar muito na linha daquele livro do John Dryzek, As Políticas da Terra, e aquela tipificação que ele faz. Ele fala também de discursos reformistas, mas depois isola os discursos da sustentabilidade. Nós sabemos que as tipificações são sempre, como o Vinícius referiu, apenas uma tipificação possível, mas se nos pudesse dar um pouco mais a conhecer as suas perspectivas sobre o que é isto do discurso do desenvolvimento sustentável, que funções sociais é que tem, que funções, enfim, simbolicamente como é que opera e que no fundo, o que é que tem feito nas nossas sociedades e até que ponto é que é problemático ou não. Eu vou defender um bocadinho essa perspectiva com os meus alunos, mas gostaria de o ouvir. Bom, e teria depois toda uma série de outras questões, mas vai ficar para outra altura. Obrigada. Legal. Obrigado a você, Anabela. Uma questãozinha que eu tenho. Vocês têm o John Dryzek editado em português, em Portugal? Ah, tá bom. É porque aqui a gente não tem. E por isso que eu perguntei. Não, nós usamos o livro em inglês. A gente aqui também. Né? Eu costumava usar a edição falou, de 2000, eu fiquei curioso para ver se e agora disponível já numa tradução. Então é o mesmo que eu tenho aqui. Tá certo. Uhum. Então, a questão eu também exploro, digamos assim, a própria condição do significante sustentabilidade. Ele é o mais próximo que a gente tem. Quando a gente está falando em sustentabilidade e usa esse termo, a gente está necessariamente nos aproximando do ecologismo reformista, né? Ele tem, porque o que é sustentável é conservar, digamos assim, a natureza e a reprodução do capital, né? Inclusive toda a literatura que existe de sustentabilidade fala de sustentabilidade gerencial, financeira, que mantém o negócio funcionando, social e ambiental, né? São lá
os GSI, o tripé, né, o triple bottom line, né, o tripé da sustentabilidade que está calcado nessas três. Então, a palavra sustentabilidade, para mim, remete a uma corrente específica que é o ambientalismo reformista, né? E aí, digamos, ele tem toda a sua lógica interna, ele tem suas razões, ele tem seus argumentos. Se eu pudesse fazer uma crítica, olhando sobre ele, não assim, por dentro do seu próprio discurso internamente, e da maneira como eu exponho aqui no livro, eu acho que a crítica mais pertinente é aquela que adiciona aos conteúdos políticos noções, expressões psicanalíticas. Eu me baseei principalmente no autor grego contemporâneo. Tem um grupo de pesquisadores na Inglaterra que se autodenominam a escola de Essex, né, Cíntia? E que fazem muito isso, assim, eles tentam uma aproximação com os temas discursivos e políticos com a psicanálise lacaniana, principalmente, né? E qual que seria, digamos assim, a crítica lacaniana ao ecologismo reformista, à sustentabilidade? O tempo todo, ela está numa espécie, sim, de ideia de tamponamento do furo da crise ambiental. Ela está sempre numa ideia assim, um pouco, digamos assim, na tradução seria um pouco perversa, de você ter lá a visão de que os seus carros modernos e bonitos da publicidade, os brilhantes shopping centers, tudo aquilo que é assim, essa promessa de gozo, que é essa sedução do capitalismo, dentro dela você tem um furo que é a ideia de morte ambiental, né? Você instaura ali dentro assim, um caminhar para o fim, né? Se você vai comprar o carro mais desejável, mais bonito, mais sedutor, ao girar o motor do carro, você vai ouvir a morte ambiental ali dentro, e isso foi instaurado discursivamente pelo ecologismo, né? Vamos dizer, pelo campo ecologista. Como que a sustentabilidade, o ecologismo reformista lida com essa falta na promessa de gozo do capitalismo tardio, inserindo, tamponando esse lugar da falta, esse furo, com um elemento tecnológico. Mas veja, diriam, esse carro, ele é semi-elétrico, então aquilo que você via onde você via a morte ali dentro, não há mais, entendeu? Você pegou um elemento, né, digamos, na transcrição lacaniana seria o elemento fálico, né? Você colocou o falo na frente lá do trauma da castração, entendeu? É isso. E tem um olhar desviado perverso. Então, onde ali estaria a ideia de morte que atrapalha e que ameaça colapsar toda a ideologia, né, do capitalismo tardio, você vai lá, enfia a tecnologia e ela resolve isso, entendeu? Então, é mais ou menos esse funcionamento. É um funcionamento, a ideologia funciona assim, né? É um funcionamento ideológico. O funcionamento ideológico, no fim, é como lidar com o furo. E a resposta da sustentabilidade é inserindo um tampão tecnológico. Está sem microfone, Anabela. Anabela, sem microfone.
Tá, Ainda não. tem que liberar, tá? Tá preso. Desculpem. Aí foi. Eu estava a dizer muito obrigada, nós vamos ter essa ideia do tampão tecnológico, vamos passar aqui o resto da nossa aula e do nosso semestre a discuti-la e as interseções com a comunicação e o campo discursivo. Bom, eu vou falar muito do discurso do desenvolvimento sustentável como um significante vazio e acho que muito também na linha até do próprio Laclau e de outras pessoas não é, que usam essa expressão ou que usaram seminalmente essa expressão de facto para se referirem, enfim, a vocábulos, a formas de expressão que podem ser preenchidas com todo o tipo de significados, até um ponto em que perdem qualquer valor ou qualquer relevância, não é, concreta. Mas pronto, eu vou-vos pedir desculpa, nós vamos ter que fazer um intervalo aqui na nossa aula, portanto nós vamos ficar por aqui. Vocês continuarão o debate online, obviamente, mas muito obrigada mais uma vez, está bem? Cíntia, por eu que agradeço, Anabela, acho que estamos fazendo coisas muito apresentação. próximas, a gente tem que conversar realmente. Agora não. Eu agradeci e disse que estamos fazendo coisas muito próximas, que temos que continuar em contato. Exatamente. E Muito vamos. Obrigada. Ok, eu vou desligar. Obrigada pela presença, obrigada aos alunos pela participação. Até, boa final de tarde. Obrigada. Continuamos aqui. Obrigada, Anabela. Vinícius, nós temos aqui uma provocação da professora Paula, que talvez seja melhor dar a voz a ela. Não, professora? Ou prefere Tá bem, que duas sua colocação? perguntas agora já me leva a outras reflexões, porque já encadeando aqui o que foi dito sobre a sustentabilidade, vocábulo, vá lá, que me fazia estremecer nos anos 70, há uma corrente que, apesar de ser da ecologia reformista, há já uma corrente nos últimos anos que pesca o vocábulo sustentabilidade para aplicar na ecologia profunda. Ou seja, vai dizer que é sustentabilidade ecológica, ou seja, que irá, portanto, adicionar palavras para que nós já tínhamos isso, era ecologicamente sustentável, porque o vocábulo até quando aparece nos anos 70 tem muito que se lhe diga. Primeiro era desenvolvimento sustentável, depois é que passou a sustentabilidade e agora parece que a sustentabilidade é um todo. O que é uma pena, verdadeiramente, porque a sustentabilidade é tudo e nada. Portanto, como disse muito bem Vinícius. Ora, eu tinha, quando diz que há 3 ecologismos, eu acrescentava, não sei se está, porque eu faço uma diferença entre o ecologismo radical e o ecologismo popular, ou dos pobres, não é? Que é muito na linha de Leonardo Boff, portanto, este ecologismo dos pobres é interessante porque ele difere, tem a componente histórica, não é? Sociohistórica, e difere, portanto, dos outros. Será que ao radical é mesmo aquilo que se entende por ecologismo radical que deu, portanto, que desencadeou movimentos ecologistas e da esquerda, ou quer dizer que, porque há uma diferenciação, sobretudo no Brasil, este ecologismo popular foi muito desenvolvido, o conceito no Brasil. Nós não tínhamos, é essa a minha pergunta. Gostaria de ouvi-lo. Não, acho que ela é pertinente, eu acho que assim, realmente pode ser, eu entendi o ponto, eu acho que pode ser entendido dessa forma. No caso específico aqui do meu livro, eu não fiz essa distinção. Porque há uma distinção, assim, está a ver? Dos movimentos radicais e o ecologismo popular, que é na linha do Leonardo Boff, que
se aproxima mais de um ecologismo profundo, da ecologia profunda, não é? Mas ao mesmo tempo pesca o conflito de classes. Pois é, o Juan Martínez Alié, lá, que tem um livro chamado Ecologismo dos Pobres, então acho que ele desenvolve super bem isso. Ele é um tempo atrás veio aqui para o Brasil, eu até conversei um pouco com ele aqui. O Pedro Lara Arruda? O Pedro Lara Arruda? É esse? Não conheço. Não, esse também na Amazônia. Juan Martínez Alié, catalão. Mas, de uma forma ou de outra, assim, os capítulos que eu coloco, eles têm subcapítulos com casos mais específicos, né? E, às vezes, eu indico, inclusive, certa hesitação e certas escolhas que eu tive em colocar subtemas dentro de outros. Eu acho que a gente tem que fazer isso, porque senão... Não acaba. Claro, eu não seria assim também capaz de cravar posições assim indiscutíveis com todos eles. Há nuances e há meandros, né? Por exemplo, o Vinícius que eu hesitei. O ethos é diferente. O ethos é diferente. Sim, talvez, por exemplo, um que eu hesitei foi o movimento das ecovilas, né? Eu coloquei no ecologismo profundo, por exemplo, entendeu? Eventualmente poderia ser em outro. Agora, aqueles que têm componentes sociais, aspectos de luta social, que tem uma espécie de partem de uma espécie de crítica ao modo de produção e reprodução do capital. Esses eu inseri no ecologismo radical por um motivo. De uma forma ou de outra, todos eles têm a intenção de fazer longas cadeias de equivalência simbólica nos termos do Ernest Laclau. Ou seja, o ecofeminismo, por exemplo. O que o ecofeminismo inclui no radical? Por quê? Porque ele junta como uma equivalência simbólica a exploração ou explotação do meio ambiente, a exploração da mulher, e essas duas condições da mulher e da natureza estão assujeitadas pela reprodução do capital. De uma forma ou de outra, ou do sistema, se a gente quiser, entendeu? Do sistema do liberal capitalismo, né? O ecologismo que aborda aspectos sociais faz muito essa equivalência. Então, a gente vai pegar lá, por exemplo, luta de... tem muita figura do camponês como uma espécie de classe para si, como diria o Lukács, né? De classe, digamos assim, onde as contradições se acumulam, né? E aí se acumulam as contradições sociais e as ecológicas. E as duas se dão lá sobre esse elemento camponês, né? Então, você pega, por exemplo, o problema a gente tem no norte da América do Sul, aqui na Colômbia, a Venezuela está em embargo, mas vamos pegar assim, a Colômbia e talvez na América Central, Equador, extensas áreas de carcinicultura, né, criação de camarão, e ali você tem assim, aquilo vai para exportação para os Estados Unidos, né? Ali é um exemplo assim muito do encontro da luta ambiental, de preservação dos manguezais, com o encontro da mais exploração, né, do elemento humano ali, né, da questão social. Então, esse ecologismo social está sempre ligando e sempre buscando essas redes de equivalência entre o humano na sua exploração da mais-valia, por assim dizer, e da natureza nessa mais explotação para além daquilo que tem uma espécie de
equilíbrio bentamiano, assim, né, de equilíbrio entre elementos que se anulam, né? Tem algo que sai a mais, né? A mais-valia é isso. Você explora uma espécie de a mais do trabalhador, né? O Lacan fala do mais gozar, né? Do tour de jouissance, né? Algo que não fecha no sistema. E o que torna o sistema insustentável do ponto de vista ecológico é uma mais explotação. O capitalismo tem sempre um tirar a mais, né? E essas redes de equivalência que unem esses polos assim, dos explorados e olham para essa exploração a mais do capitalismo, eu coloquei no radical, porque todas elas, de certa forma, olham para o sistema, né? Todas elas, de certa forma, estão olhando para a reprodução sistêmica e não para o lugar assim, da natura, né? Da natureza. Ele tem que olhar para o centro e não para o lugar desabitado, né? Então acho que foi essa a decisão. Obrigada, Vinícius. Obrigada, professora Paula. Vinícius, nós temos aqui uma inquietação da Sara, que eu não sei se compreendi direito a questão, eu não sei se Sara poderia expor ela própria. Eu vou ler, mas vamos ver. Não se estão a confundir problemas graves como a destruição do ambiente, destruição sem retorno e o risco climático para as entidades do setor financeiro, empresas, instituições financeiras, fundos de pensões e os bancos. Eu não sei se ficou claro, para mim me causa o que ela está a falar é de coisas reais, ou seja, e nós estamos a falar de ideologias, é um bocadinho diferente do discurso ideológico. Não sei se isso... não é? Se a Sara, olha, pronto, olha Olá, ela. Eu não vou fazer a pergunta porque eu venho da área da geografia, nós na geografia não temos esta questão tão ideológica como a professora Paula estava a falar. Eu estava a falar exatamente de uma questão muito prática. E no decorrer... Eu gostaria que você falasse, Sara, se você puder, o seu microfone está um pouquinho abafado. Eu consigo ouvir, mas só você falar um pouquinho mais devagar. Acho que sim. Estão a ouvir melhor? Sim. O que eu estou a dizer é que esta questão surge no contexto porque, em termos ideológicos, é muito importante debater estas questões. Nós tivemos a organização num evento que a Cíntia acabou de falar, dinamizado pelo Helder, que veio em relação foi proposto no âmbito da tese de doutoramento do Helder, e o impacto mediático da tese de doutoramento dele foi interessante. Porém, a mensagem que foi passada através dos meios de comunicação não passou de forma correta para a população. E se nós ao lermos muitos dos comentários que surgiram, que têm nas caixas embaixo das notícias, nota-se que existe muita iliteracia em relação às alterações climáticas e confunde-se muito conceitos ideológicos em relação às várias questões que a professora Paula estava a falar e realmente questões práticas. E nós, quando eu ouvi um bocadinho, não posso dizer que ouvi tudo, mas aquele bocadinho que eu ouvi, percebo que a mensagem que é debatida dentro da academia não passa de forma correta lá para fora, para a comunidade. E a comunidade confunde muito o conceito do que é verdadeiramente as alterações climáticas e o impacto que tem para a humanidade e o impacto financeiro das alterações climáticas, ou seja, nós temos uma dependência agora muito eurocêntrica, nós temos uma dependência ainda forte dos combustíveis fósseis e não conseguimos fazer essa transição, apesar de todo o esforço que existe em fazer esta transição carbónica, mas ainda é muito complicado e prova disso é eles terem inaugurado recentemente um gasoduto que vem da Rússia que vai centrar na Alemanha. E isto geopoliticamente é muito interessante de se debater,
porque nós estamos no centro da COP26, de um debate mundial, e continua-se a fugir de questões muito frágeis, assim de forma muito esguia, e continua-se a não ter verdadeiramente soluções para problemas como simplesmente nós estamos a apostar em baterias mais sustentáveis, supostamente, principalmente para os carros, mas depois não se sabe o que fazer com elas, não é? Porque para as desmontar a poluição é tremenda. E nós estamos dentro deste ciclo que eu estava a falar, em termos práticos e não ideológicos. É esta a minha questão. Enfim, essa talvez eu não saiba como responder, né? Que seria assim, como que a gente pode lidar com... Talvez eu saiba. O que ela, há uma ideologia face ao discurso das alterações climáticas. O que é uma ideologia? Penso que poderemos esclarecer o que é uma ideologia. O que relata são factos reais que são calculados se formos para este caminho, vamos ter, com modelos matemáticos, vamos ter uma catástrofe. Portanto, é a ideologia da catástrofe, ok? Portanto, eu penso que aqui deveremos falar do que finalmente, o que é que se entende por ideologia. Quer dizer? Nesse sentido, assim, brevemente, aqui eu vou apelar mais uma vez ao Slavoj Žižek, né? No qual eu empresto a conceituação de ideologia, né? Para escrever um mapa da ideologia no Antropoceno, né? Ele fala de 3 posições possíveis de ideologia, 3 lugares de onde a gente pode enunciar o termo ideologia, né? O primeiro deles seria a ideologia como um complexo de ideias, no sentido que você tem ideologias de esquerda, ideologias de direita, ideologias, enfim, etc., né? E que você é autoconsciente, digamos assim, da sua posição. Né? A segunda seria a ideologia como reprodução de dominação, né? Seria assim a ideologia como a ideia dos aparelhos ideológicos do Estado, do Althusser, né? E aí a terceira delas, que eu entendo que é a que está mais atinente aqui ao meu livro, seria a ideologia como a gente poderia talvez falar como o horizonte ôntico do Heidegger, né? Um lugar de vida, né? Um lugar de vivência, um lugar em que é possível a troca linguageira, um lugar onde é possível que tenhamos, onde nós estamos na nossa presença aqui, né? Somos nós, os sujeitos da ideologia, digamos assim, né? É a água para o peixe, né? A ideologia, de certa forma, né? Então, acho que nesse sentido, a gente tem... Enfim, a questão nesse último sentido, a gente está na ideologia do liberal capitalismo, certo? Nesse último sentido, ninguém de nós, de vocês aí, eu aqui, tem condições de propor ou de falar, ou sequer imaginar, ou sequer fabular, fantasiar algo que seja fora do sistema liberal capitalista. A gente perdeu essa capacidade. Por mais que a gente olhe adiante, tudo que a gente vê é a reprodução do sistema, né? E, digamos assim, esse é o momento de paralisia, de fim da história do pós-moderno. A gente está num capitalismo sempre já, né? No liberal capitalismo sempre já, nada mais vai mudar, o mundo acaba, mas no último dia ele será capitalista, né? Essa, digamos assim, essa ideologia de época, né? Com relação especificamente à coisa das mudanças climáticas, né? Eu tenho uma visão assim das COPs e tal,
é um pouco assim ambígua. Obviamente que eu sei que esse é um problema seríssimo, um problema assim definidor, um problema catastrófico, por assim dizer, mas eu também sou capaz de apontar que dentre as dezenas, centenas, milhares de problemas ambientais que caracterizam o antropoceno, existe um deles que é o mais falado, que são as mudanças climáticas. Exatamente porque ele encaixa melhor, ele é mais atinente a um grande sistema global de capitais, ele lida com grandes capitais, ele lida com problemas assim, ele é o problema por excelência do ecologismo reformista, né? Porque justamente ele está na troca de grandes equipamentos, na mudança de tecnologias de produção, né? E, portanto, ele está mais ligado à máquina midiática global que vai reproduzir o tempo todo esse sistema. Obviamente, e dizendo mais uma vez, eu não estou dizendo que isso não é um problema, muito menos que não é um problema grave, mas ele é o problema, assim, por excelência, de uma das correntes, né? Então, eu acho que assim, ainda bem que tem gente lidando com isso, ainda bem que a ONU está lidando, os governos estão lidando e tal, né? Mas é gente que não consegue descer ao ponto lá do camponês, né? Não consegue descer ao ponto assim das contradições mais das microfísicas do poder, que é tudo em grande escala, inserindo essas tecnologias. E, portanto, sim, é um problema, mas é um problema de uma das correntes assim, que não consegue olhar outros, né? Eu acho que é um pouco isso, né? E que se lide com ele, que vamos, e que ainda bem que essa corrente está lidando com ele, né? Mas me parece assim, um discurso interno ao próprio grande capital, entendeu? O tempo todo é isso, entendeu? Que desconsidera outros problemas e outras relações mais fragmentárias, mais assujeitadas e que também são muito importantes. Né? Tudo bem que a gente trate esse como um problema ambiental e fundamental. A gente não pode tratá-lo como único, é meio isso que eu estou tentando dizer. Tratá-lo como único é falar só a partir de um ponto de vista, falar só a partir de uma das correntes, que é o reformismo. Parece que morre tudo menos o capital, né? Ele realmente, infelizmente, como eu vi do próprio senhor Paulo Guedes, se renova sempre. Tive a honra de ouvir aquela criatura falar isso para mim tete a tete. O Zizek fala isso, né? Mais uma vez eu estou citando ele aqui. Ele fala: mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema. O fim do mundo é o tempo todo imaginado na reprodução cinematográfica, imaginária cinematográfica de Hollywood. É um asteroide que vai acabar com o mundo, os dinossauros vão voltar, um vírus. O tempo todo o mundo está acabando. Mas até o último dia desse mundo que acaba, ele é capitalista. E a gente não tem sequer imaginação para pensar outra coisa, né? A questão das mudanças climáticas, ela não propõe essa nova imaginação, né? E legal que a gente está lidando com isso e tal, mas ele é interno, digamos assim, a essa máquina midiática, essa máquina de reprodução dos governos, dos capitais e tal, cuja resposta é enfiar a tecnologia, né? Olha, Vinícius, temos a participação da nossa querida Virgínia e também temos aqui uma fila, e temos a Eveline, então acho que nós temos aí mais 20 minutos, ou antes, ou enfim, se você puder responder. Eu posso sim. Olá, Virgínia, então, por favor. Muito obrigada, Vinícius, por nos proporcionar estas reflexões tão estimulantes. E eu gostaria aqui de pegar neste conceito que é o de sustentabilidade, precisamente. Se há conceito que tem tido algum sucesso, é justamente este, o de sustentabilidade.
basta pegar nos projetos e nas candidaturas possíveis de serem feitas às diferentes entidades científicas, e o tema da sustentabilidade lá está, e parece que se não referirmos a palavra sustentabilidade, o projeto não fica verdadeiramente sustentável. E pronto, e se nós olharmos até para o plano que está neste momento em ação e que tem a ver com a pandemia, um plano que é também um projeto político europeu, e que tem a ver com um projeto político europeu e que é o plano de reforma e resiliência, a questão das alterações climáticas e da transição digital como imperativos, estes temas estão lá, portanto eles são, é quase impossível passar-lhes ao lado, e parece que qualquer justificação para o trabalho que queiramos desenvolver tem que passar por este termo sustentabilidade. E nós achamos-lo já uma palavra muito esgotada, quase um significante vazio, e a nossa tendência muito frequentemente é para o demonizarmos, porque já estamos muito cansados de o ouvir. No entanto, e enfim, fazendo um pouco aqui de advogada do diabo, esta questão da sustentabilidade, ela também tem vindo está ligada com algumas transformações, digamos que projetos relativamente a modos de fazer diferente, que têm a ver com a construção, o desenho das cidades, que têm a ver com a maneira como utilizamos o papel, como conservamos ou não a floresta. Portanto, esta ideia, ela está por detrás de algumas transformações que também são transformações relevantes. É certo que esta sustentabilidade, ela se faz dentro de um modo de produção particular, não o abandonamos, continua a ser o mesmo sistema, mas também não parece que não haja uma dimensão relevante relacionada com todas estas propostas associadas à sustentabilidade. E mais que isto, pode ser que até estes novos projetos eles possam comportar em si alguma erosão do próprio sistema. Enfim, isto sou eu agora um pouco aqui a pensar em voz alta, mas não sei se o Vinícius não gostaria de pensar também um pouco nesta possibilidade que é de transformação que a preocupação com a sustentabilidade pode trazer. Obrigada. Obrigado, Virgínia. Obrigado, bom te ouvir. Então, sabe, eu acho que tem assim dois elementos, duas coisas assim para a gente. E aqui falando assim do meu ponto de vista, a respeito do qual eu escrevi o livro, né? E aí é difícil dissociar do meu ponto de vista político. Na verdade, assim, eu tentei o mais que eu pude fazer isso, fazer uma espécie assim de enunciado mais neutro, assim, mais diante das suas próprias atinente às suas próprias lógicas internas, né? Quando a gente lida com o tema sustentabilidade, que para mim é sinônimo do ecologismo reformista, né? Bom, primeiro, como a solução fala, é o que mais se fala, porque lógico, né? Ele está mais, digamos assim, é o que mais tem aderência aos sentidos produzidos no nosso modo, nas nossas formas de viver do capitalismo liberal tardio. Então, logicamente, sustentabilidade se coaduna com certos princípios que, a partir dos quais é possível que
departamentos de marketing das grandes empresas, dos governos, das assessorias de imprensa, de quem lida com os grandes capitais, reproduza os termos do ecologismo reformista e a gente ouça o tempo todo falar em sustentabilidade e nem todo o tempo de outras, né? Então, eu dizia que são duas coisas. Uma delas é assim, lidar com um certo distanciamento com a sustentabilidade e entender que ela é uma corrente entre outras e que o pior que a gente poderia fazer é torná-la uma espécie de equivalência absoluta, sem nenhuma margem de pensar outras formas de ecologismo. E como a máquina midiática reproduz muito ela está um passo disso. Assim, é um pouco resgatar outras vozes, porque essa já está falada muito, como você disse, entendeu? Ela assim, a coisa do aquecimento global, das tecnologias, isso é o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que nós aqui da universidade, a gente não precisa o tempo todo assim, se agarrar nela, porque ela anda com suas pernas próprias e a gente faria bem em abrir frentes, assim, abrir cunhas nesse lugar de fala para outras vozes ambientalistas. Então, uma certa reserva. Isso é um lado. O outro que eu queria falar, e nisso você tem toda a razão, e aqui eu vou falar em primeira pessoa, nós de esquerda tendemos a olhar para a sustentabilidade e já, como eu falei na introdução do livro, eu falo lá, marketing, greenwashing, isso não quer dizer nada, isso não muda o sistema, isso não muda o capitalismo, isso não é nada, isso não é ecologismo, isso na verdade é falsidade, né? E eu acho que, como eu falei, assim, eu tento sair desse lugar de paralisia do debate entre a verdade da sustentabilidade ou sua falsidade, né? E tento falar assim que ela é uma posição discursiva entre outras, complexa, e daí ir levando para esse lado. Porque a coisa de falar assim, chega uma hora que, digamos assim, a posição crítica sobre a sustentabilidade só falta xingar o dono da fábrica e jogar uma pedra no dono da fábrica porque ele pôs um filtro na chaminé. E daí a gente não pode chegar nisso, né? Então, eu acho assim que eu a trato assim, eu trato a sustentabilidade, eu trato de discurso, não sobre discursos e ideologias. Eu trato o discurso da sustentabilidade, a ideologia da sustentabilidade, sim, como um ecologismo. Pode não ser o meu, mas sim, ele é um ecologismo. Ele está no campo discursivo ecologista. Ele tem que ser reconhecido como tal, ele tem um lugar à mesa como tal. Né? Ao contrário do que muitos dos ecologistas radicais talvez dissessem. Eu reconheço como legítimo lugar de fala ambientalista por muitas razões, entendeu? Por muitas razões, né? Mesmo talvez não estando assim, eu particularmente estando ancorado nelas e acho que elas estão nesse lugar. O que não está nesse lugar é o anti-ecologismo lá da alt-right, lá, né? Da extrema-direita trumpista, bolsonarista americana. Isso não está o que se fala sobre ecologismo ali não está no campo discursivo ambientalista, não está. Eles são anti-ecologistas. E aí eu não os considero como parte do ambientalismo. Mas, repito, os departamentos de sustentabilidade das grandes empresas, dos governos, o que se faz com os créditos de carbono, o que se faz com os encontros multilaterais, com as COPs, que são do campo da sustentabilidade do ecologismo reformista, para mim, são ambientalismo e nos ajudam muito e dão respostas que os outros talvez não deem. Né? Obrigada. Obrigada, Virgínia, obrigada, Vinícius. Só pegando um gancho no que você disse, essa semana mesmo eu estava num evento e numa mesa haviam 2 engravatados, um da produção agrícola
e se queixando que está com vergonha, cada dia tem mais vergonha de dizer que é produtor agrícola, e o outro era um representante das grandes superfícies, dos supermercados, também expondo que os consumidores estão cada vez mais ariscos com os funcionários e coisas e tal. Eu só penso, a nova pergunta agora vem da Eveline, mas é só para a gente pensar se, de repente, eles estão sendo incomodados. Eu acho que isso não é mal, né? De uma certa forma. Eu acho que mais do que incomodados, eles de fato, assim, incorporaram elementos importantes do discurso, entendeu? Eu não vejo, olha, isso brevemente, antes de abrir para a Eveline, o meu doutorado, lá em 2012, 13, eu defendi. Eu estudei as... Travou? Opa, que houve? Oi, Eveline. Não, é a ligação, é a ligação. Revistas do Brasil. Voltou. Então, eu estudei as revistas de economia e negócios do Brasil, né? São 3 grandes revistas que lidam com tema econômico. Vocês me ouvem? Ouvimos e sua imagem está travada, mas ouvimos bem. Agora acho que voltou. Voltou. Tá. E são a revista Exame, a revista Época Negócios e a revista Isto é Dinheiro, né? E eu, durante um ano, pesquisei tudo que eles falavam de ambientalismo. E num primeiro momento, né, aqui ainda assim falando para a Virgínia, né? Num primeiro momento, Virgínia, antes de me debruçar de fato, eu achei que haveria ali uma espécie de reprodução de um discurso assim, muito tosco, muito primário a respeito de ambientalismo, entendeu? E fui preparado para isso. Só que a leitura, né, principalmente de uma delas, me deu discursos muito mais sofisticados do que isso, né? Muito mais elaborados do que isso. Discursos que foram, assim, trazidos para dentro das empresas e, de fato, enunciados a partir de um lugar de fala mais sofisticado, mais legítimo. E chegou uma hora, eu estava brigando com o meu corpus de pesquisa. Eu queria que ele falasse um negócio, ele falava o outro, né, entendeu? E aí eu parei de brigar com o meu corpus de pesquisa e falei, não, isso não é assim, não é uma terra arrasada, isso aqui tem um discurso aqui dentro. Então eu faço questão de colocar nesses termos que você bem colocou aqui, tá? Uhum. Eveline, por favor, nos dê a honra de encerrarmos essa tarde tão espetacular. Tá sem som, querida, tá sem som. Tá com som agora. Sim. Então, só para complementar isso que vocês falaram, né, eu tenho uma aluna que está estudando os influenciadores do agronegócio e eles estão vindo com discursos muito ecológicos, inclusive de que o agronegócio sequestra carbono, que mantém o solo. Então, é uma vertente que está se abrindo aí, boa para estudo, sabe? E aí eu tinha milhares de perguntas, eu vou tentar organizar numa pergunta. Eu trabalho com estudos animais, né? Eu sou jornalista, professora de jornalismo, e a gente trabalha com a inserção dos animais, os animais não humanos, né? Os animais não humanos na esfera ética da mídia, porque a gente identificou que os estudantes, né, de graduação, não existe um espaço para reflexão sobre isso. Então, eles reproduzem muito esse discurso também, porque é o único discurso que eles acabam encontrando. É bom dizer que eu estou num lugar periférico e eu estou em Mato Grosso, então eu estou no coração do agronegócio. E aí, a gente, durante as pesquisas, eu trabalho com Pantanal, né, também, a gente viu os animais não humanos como vetor de mobilização na mídia, né, para a mobilização em torno da questão ambiental. A gente vem observando, fazendo levantamento sobre a questão do aquecimento global, né, e relacionado ao Pantanal, e a gente viu que ano passado, né, eu não sei se todo mundo sabe, nós tivemos grandes incêndios, nós já entramos de forma acelerada na fase seca do Pantanal, esse ano a gente está vivendo uma seca ainda mais grave, e aí a gente percebeu que quando entrou o sofrimento dos animais não humanos na pauta midiática, começou uma mobilização muito maior
e mais envolvimento popular, maiores acessos, né? Teve mais acesso. Então, assim, eu gostaria de saber se você já pensou na questão dos animais não humanos, né, no teu trabalho, e se você considera que, de repente, esse seria um vetor para a discussão, né, de outras questões ambientais mais profundas, pela chave da pretensa afetividade que as pessoas têm com essas espécies, né? Principalmente a nossa pintada, o tamanduá-bandeira. Tentei resumir bastante. Legal, não, legal, bacana. Entendi. Olha, eu não lido assim dessa maneira tão específica que você está falando. Onde eu falo um pouco desse tema é no ecologismo profundo, né? Porque o ecologismo profundo tem essa espécie assim de aspecto. Bom, ele tem um aspecto estético, né? Ele vai lá no romantismo alemão, né? Então, digamos assim, o mundo entra mais pelo peito do que pela cabeça, assim, né? Ele tem essa coisa estésica, assim, com relação à natureza. A natureza tem uma fala que vem no lugar do sagrado e por isso esse componente mítico, religioso, assim, do profundo, né? E nesse sentido, a partir dessa perspectiva, os ecologistas profundos têm essa aspectualização assim de que o animal não humano ele é um outro, mais um outro, e portanto, já que ele é um outro, que não me pertence, vamos colocar assim, né? Ele é um outro de fato, ele não está subsumido à minha condição. E como um outro, ele entra numa discussão ética. A ética é o ramo da filosofia que lida com a relação com o outro. É isso. Então, se você está falando que o animal ele não está a seu serviço, digamos assim, ele não faz parte das suas cadeias de produção, mas ele é de fato um outro em relação a si, é possível direcionar para ele um questionamento ético e falar assim, ele tem uma espécie assim de relação de direitos e de valores que não me pertence, né? E os ecologistas profundos entrariam muito nesse sentido, né? Eles estão sempre na separação, então eles vêm mais ao lugar do outro, né? Que é o animal, né? O reformista, ele põe um filtro lá, né? Você tem até uns bichos lá, entendeu? Então, o bicho não tem um direito por si mesmo, né? Ele faz um cálculo e vê lá o que aquilo está impactando, mas na verdade impactando a vida humana, né? A condição humana. O animal não é um outro em relação a gente lá para o reformista, né? E para o profundo e para o radical também, né? O radical vem numa tradição de esquerda que aqui está a vantagem talvez do profundo, não? Aqui está o lugar de fala assim, mais interessante do profundo, né? Entender que a natureza não é nossa, né? E que, portanto, ela merece um olhar ético. Eu falo isso um pouquinho lá. E o outro autor, eu acho que aí lidaria com essa questão de uma maneira muito legal, muito sofisticada, é o Bruno Latour, né? O tempo todo ele está lá na questão dos actantes de um discurso humanos não humanos, né? E que daí ele não vai fazer, digamos assim, essa distinção não está dada em princípio, né? Então, você pegar, por exemplo, qual o efeito de sentido, né? Qual o efeito semiótico que um animal queimado, que eu percebo como semelhante, mas que não é o mesmo que eu, porque se fosse o mesmo eu podia falar assim, mas que se dane lá o tamanduá, porque eu vou criar boi e eu quero comer carne, ele não é o mesmo, ele tem um direito, né? O tamanduá que morreu de uma forma horrível, queimado no Pantanal,
que sentidos, que semiose que ele pode trazer, né, para, digamos assim, alterar uma percepção sobre a minha relação com a natureza. O que as árvores, de repente, não fazem, a fumaça não faz, mas aquele animal que é trazido assim como indivíduo, né? Eu acho muito interessante lidar com isso, entendeu? Eu acho muito interessante. Eu não lidei no meu livro assim, com essa perspectiva, com essa profundidade, mas seria... eu entraria muito pelo Latour, né? O tamanduá queimado é um actante do discurso e modifica minha relação do sujeito com a natureza, né? Não é só o humano que faz isso, não é, né? Tem um elemento ali que fala, né? Eu escrevi agora há pouco, só assim para encerrar, agora há pouco, eu digo, essa semana eu mandei um artigo que vai sair numa revista científica aqui do Brasil, da professora Maria Lúcia Santaella, que é uma semioticista aqui da PUC, bem conhecida aqui, né? Internacionalmente, né? A Lúcia, acho que é difícil, aqui se conhece bastante. Então, até parece uma coisa assim meio engraçada, que eu tenho que confessar, que eu estava muito ocupado nos últimos dias, com muita coisa para fazer. Ela se apresentou assim como... Aqui é a Maria Lúcia, eu edito uma revista da PUC, eu não tinha ligado a pessoa no nome, eu estava meio blasé, assim, vou tentar e tal. Daí que eu vi que a Maria Lúcia, não, vamos lá. Então, claro, professor Maria Lúcia, como não, entendeu? Daí eu fui sair lá fazendo meu artigo, né? Mas eu acho que ele tem um pouco essa leitura, Eveline, esse artigo que está inédito ainda, mas que ele tem um nome um pouco estranho, assim, que eu falo que no Antropoceno, o homem morto pelo Quixote nos fixa seu olhar. Que eu faço a partir de um conto, de uma narrativa do argentino Jorge Luis Borges, né? Que tem um conto sobre o Quixote, né? E o Quixote, no auge da loucura dele, digamos assim, da fantasia ou da ideologia dele, percebe que matou um homem. E essa percepção causa ele um problema, e ele vai, digamos assim, reavaliar sua fantasia, nos meus termos, a sua ideologia, a partir da percepção do homem morto. Então, me lembrou um pouco isso que você está falando, né? No auge da ideologia de reprodução fígnica do liberal capitalismo, que a gente acha que a história acabou, que não tem mais nada de saída, que o Bill Gates fala de um capitalismo livre de atritos, um capitalismo assim desmaterializado, né, que não causa mais mal, que a sustentabilidade da tecnologia resolverá tudo, né? No meio disso, o Don Quixote, né, vê sangue na espada, né? Ele percebe que causou um grande dano, né? Que ele causou um grande dano a um outro, né? A um homem, no caso do Don Quixote, a natureza, no nosso caso, a um animal que morreu, né? E a partir desse lugar é o olhar desse homem caído no chão, desse animal caído no chão, que retorna, que se volta sobre nós mesmos, e a partir daqui eu tenho que me redefinir, né? Eu tenho que saber, assim, a partir do momento em que a minha ideologia causa um dano no real dessa maneira, como que eu retrabalho essa ideologia, e daí há hipóteses, mas um pouco é isso, um pouco quando você fala assim, é como se o Quixote olhasse o animal lá e falasse, matei um homem, entendeu? Essa coisa aqui, a minha ideologia, que é a minha reprodução, aquilo que é a promessa de um infinito de gozo e de eterno sempre já do capitalismo, causou um dano, e esse olhar desse animal retorna para a gente. Pois então,
Eveline, está satisfeita? Gostou da resposta? Virgínia. Olha só, nós temos mesmo que encerrar, porque até daqui a já tinha organizado, e também o excesso de tela também a gente sabe que nos faz, às vezes, é pior do que ficarmos aqui falando de uma conversa muito boa como essa. Vamos ver quando que o Vinícius vem nos visitar, e também Eveline, né? Tem que perguntar para o meu amigo João Correia, lá da Covilhã, se ele vai fazer no ano que vem lá os encontros dele, adoraria. Pois é, e Virgínia vai muito a Covilhã, e da Covilhã minha maior lembrança é o requeijão com doce de abóbora e nozes. Não posso dizer outra coisa. Mas olha, Vinícius, muito, muito obrigada mesmo por sua presença, e espero que você possa voltar. Eu tenho só uma dicasinha que eu tenho, se alguém se interessar pelo livro, eu tenho um desconto para oferecer para vocês. Se vocês entrarem no virtual, você disse. Pode ser no virtual ou no real. Eu não tenho certeza no virtual, na verdade, Cíntia, se foi colocado. Mas eu acho que sim também. Mas pela editora, Estação das Letras e Cores, vai ter uma aba lá que vai ter um lugar assim para uma senha. E a senha é hashtag, né, a Jogo da Velha, hashtag antropoceno, tudo em maiúscula. Tudo em caixa alta, né? Hashtag antropoceno, ele dará 20% de desconto. Ótimo. Como cortesia da editora. Ótimo. Tá ótimo. Até comentei com a Kátia da sua vinda. Muito bom. Obrigada. Legal, então, obrigadíssimo pelo convite. Olha, obrigado a vocês. Viu? Eu é que agradeço o seu tempo e essa troca aí dos demais participantes também. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 25. Vamos falar com Iva Pires sobre o desperdício, que é um tema também bastante provocativo. Não deixe de me passar os links dos próximos aí, Cíntia. Com certeza. Para ver se eu consigo, Vinícius, dependendo do horário. Tá legal, obrigado.